folhas, ele é usado em naves espaciais e latas de refrigerantes. É tão leve que pode voar, mas é resistente o bastante para acertar uma bola de beisebol. Pode proteger e conservar, ou refletir e revelar os segredos do universo. Estampado, derretido, enrolado ou na forma de espuma, ele mudou o mundo. Hoje, em Maravilhas Modernas, alumínio. Maravilhas Modernas. Todos os dias, o planeta consome quase 100 mil toneladas de alumínio. Só os Estados Unidos consomem 11 bilhões de quilos por ano. A civilização moderna não sobreviveria sem ele. Essa maravilha forte, leve, flexível e à prova de ferrugem está em todo lugar, faz parte dos nossos aviões, carros, das estruturas de nossas cidades e dos cabos de força que conduzem a eletricidade. Mas a maioria o conhece quando é bem mais fino do que um fio de cabelo. Ele é encontrado em 95% dos lares. É o papel alumínio. Resistente à luz, ar e umidade, é perfeito para preparar e conservar alimentos. Não existe nada melhor como barreira. Mantém a umidade e o frescor, e é exatamente por isso que usamos para embalar os nossos produtos. Não existe nada melhor. Mas como fica tão fino? E por que é brilhante de um lado e opaco do outro? A fábrica da Reynolds, em Richmond, na Virgínia, que produz 154 mil quilos de papel alumínio todo dia, tem as respostas. O alumínio chega de trem em bobinas de 14 mil quilos. Quando recebemos as bobinas, elas são descarregadas do vagão e entram em fornos de recozimento. O processo de recozimento ajuda a amolecer o metal, para que assim possamos reduzi-lo ao calibre e à espessura que a maioria das pessoas encontra nos produtos da linha Reynolds. Cada chapa tem 114 microns de espessura, mais ou menos o mesmo de um CD. O adelgaçamento da chapa amaciada cabe aos laminadores. Já que a pressão que exercem sobre o alumínio pode produzir fagulhas e provocar incêndios, um lubrificante cobre a chapa enquanto entra no laminador. Dentro do laminador, a chapa passa entre 2 cilindros elétricos. Depois, 2 laminadores mecânicos, bem maiores, aplicam uma pressão por igual, ajudando a achatar a chapa de maneira uniforme. Cada passada pelo laminador reduz a espessura da chapa à metade. Ela também está ficando mais longa porque a chapa de 275 mil metros passa 6 vezes por 3 laminadores diferentes. Quando acaba de passar pelo laminador de acabamento, tem quase 400 quilômetros de comprimento, porque nós a reduzimos e aumentamos o seu comprimento. A última passada pelo laminador de acabamento revela por que o papel alumínio é brilhante de um lado e opaco do outro. Para dar sustentação ao metal e garantir sua passagem pelo laminador, nós passamos 2 vezes. Temos 2 chapas de metal passando pelo laminador ao mesmo tempo. Já que as partes externas de cada chapa entram em contato com a superfície lubrificada do cilindro, que é polido, elas saem brilhantes. E como as partes internas tocam apenas uma à outra, saem com um acabamento fosco. Na saída das folhas duplas, cada camada tem apenas 16 microns, 6 vezes mais fino do que uma folha de papel sulfite. Neste processo, estamos separando as folhas duplas para ter uma folha única. A separação ocorre neste ponto. Uma folha vai para os cilindros superiores e a outra para os cilindros inferiores. À medida que as folhas se separam, um conjunto de facas corta o rolo em 6 partes iguais de 30 centímetros de largura. Depois, braços mecânicos separam as divisões.
Agora o alumínio está com a sua largura e espessura final. Os rolos são diminuídos para a largura padrão no setor de embalagem. Os rolos percorrem uma enroladeira que corta cada folha e a enrola sobre um tubo de fibra a 300 rotações por minuto. Depois, máquinas conduzem os tubos para as caixas e o alumínio está pronto para embrulhar alimentos na geladeira, freezer ou forno. Mas importa qual lado fica para dentro e qual fica para fora? Na verdade, não faz diferença se você usa a parte fosca ou a parte brilhante para fora. Com alumínio, os dois terão o mesmo desempenho na hora de cozinhar ou congelar. As raízes do papel alumínio remontam a 8 décadas. Quando outros metais preservaram doces e cigarros. A sua origem remonta à década de 20, quando os Reynolds Metals Company estavam no ramo de produção de folhas de chumbo e de estanho, que eram usados nas embalagens de cigarros. E eles começaram a pensar na possibilidade de que essa folha protetora poderia ser feita de uma maneira melhor e mais econômica usando o novo metal chamado alumínio. O alumínio entrou em uso doméstico em 1947. Anunciado como o novo milagre da cozinha, a folha de alumínio Reynolds foi lançada na forma de um rolo de 7,5 metros de comprimento e 30 centímetros de largura, com uma embalagem rosa e prata. Bem, a folha de alumínio para uso doméstico nunca foi feita de chumbo ou estanho. E é interessante que algumas pessoas ainda hoje chamem de folha de estanho. Mas de onde vem o alumínio para fazer essa folha e 1 milhão de outras coisas? Ele está bem embaixo dos nossos pés, considerado pelos mineiros como o metal mais abundante na crosta terrestre. Dentre cada 1 milhão de átomos no solo, 82 mil são de alumínio. Mas o alumínio puro não ocorre na natureza. Ele pode ser encontrado em depósitos de minério de bauxita. Os depósitos mais ricos do minério ficam na Austrália, Guiné, Brasil e Jamaica. E este é o processo de refinamento para extrair o alumínio. Soda cáustica transforma a terra rica em minério em líquido e permite a separação de seus componentes. O resíduo branco resultante então é seco e vira um pó chamado óxido de alumínio ou alumina. É com isto aqui que se faz alumínio. O truque agora é isolar o alumínio do oxigênio. Para fazer isso, é preciso transportar a alumina para uma fábrica como esta que a Alcoa opera aqui perto de Evansville, em Indiana. Todo dia recebemos uma barcaça em nossa doca de minério. Tem cerca de 1,5 milhão de quilos de alumina nela. E nós a aspiramos para tirar da barcaça. É como se fosse um aspirador doméstico gigantesco. O vácuo aspira cerca de 300 toneladas por hora, esvaziando a barcaça em 10 horas e depositando o pó em esteiras rolantes. A alumina não tem cheiro nenhum, mas é bem granulosa. É um pouco mais grossa do que talco em pó, é mais parecida com o sal. Dentro do complexo de 48 hectares, 750 cadinhos esperam o pó. Cada um contém um banho de sal derretido. A cada 2 minutos, um alimentador despeja 3 quilos em um dos cadinhos. À medida que o pó começa a derreter, o componente mais crítico ao isolamento do alumínio entra em cena. Eletricidade, e muita. O carvão usado para aquecer os cadinhos poderia iluminar 300 mil casas. A eletricidade flui através de hastes de cobre ligadas a blocos de aço suspensos no banho de sal dos cadinhos. As moléculas de óxido de alumínio que enchem o banho contêm 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio.
A corrente elétrica rompe o elo e força a separação dos átomos. Nesse processo, estamos fazendo metal líquido e como o metal é mais denso do que o banho, ele se assenta no fundo do cadinho. E bolhas de dióxido de carbono são produzidas. Mas o processo ainda não terminou. Depois, os operários têm de extrair o alumínio derretido dos cadinhos e torná-lo sólido. Equipes literalmente aspiram o metal, num processo que chamamos de derivação. Eles usam um reservatório enorme que tem um bico nele. Nós aplicamos ar a ele, criamos um vácuo e sugamos o metal do fundo do cadinho. Empilhadeiras de forquilha, então transportam os cadinhos até um forno de espera, onde gruas erguem e despejam o material derretido. Depois, canais o conduzem até câmaras de fundição, onde irá se solidificar. Estes monólitos se tornarão latas de cerveja, barcos, panelas e painéis residenciais. Nada mal para um metal que foi criado há pouco tempo. Uma coisa que é preciso lembrar é que o alumínio é um metal relativamente novo. Bronze, chumbo, ferro e cobre já existem há séculos. O alumínio foi descoberto pela primeira vez como elemento por um químico, Sir Davy, em 1808. Mas descobrir esse metal singular foi uma coisa, separá-lo do seu minério composto foi outra. Durante o século XIX, uma variedade de processos químicos conseguiu gerar apenas amostras impuras em quantidades diminutas. O alumínio era tão raro que custava quase o dobro do ouro. Em 1880, quando avanços no processamento ajudaram a reduzir seu preço, ele foi a escolha perfeita para engenheiros que completavam a construção do monumento a Washington, que precisavam de um campeamento precioso para a sua obra-prima. A pirâmide de alumínio que puseram sobre o pináculo de mármore pesava 2,8 kg. Na época, foi a maior peça de alumínio já fundida. 2 anos depois, em 1886, veio a descoberta que tornou o alumínio acessível e barato. 2 cientistas que trabalhavam de maneira independente, o francês Paul Delarue e o americano Charles Martin Hall, descobriram o processo de extração eletroquímico que ainda é usado hoje. O preço do alumínio caiu para menos de 50 centavos de dólar por quilo. Essa descoberta ampliou o seu uso e permitiu a ascensão de indústrias novas e revolucionárias. Hoje, uma dessas indústrias produz o alumínio que ajuda a erguer o maior avião comercial já construído. A produção de alumínio novo a partir de alumínio reciclado requer apenas 5% da energia necessária para criá-lo a partir do zero. Voltaremos em instantes com Maravilhas Modernas. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. Este jato enorme de 2 andares, o Airbus A380, é o maior avião comercial do mundo. Ele tem 3 metros a mais de comprimento e 5 metros de altura a mais do que um Boeing 747. Ele pesa incríveis 550 milhões de quilos e, como a maioria dos aviões comerciais, 65% desse peso é alumínio. A leveza do alumínio faz com que seja perfeito para fazer aviões. Mas o mais importante é a sua flexibilidade. O alumínio é ideal para voar mais do que qualquer outro material. É importante que o material seja capaz de resistir e ceder nas pressurizações e despressurizações que ocorrem milhares de vezes durante o ciclo de vida de um avião. As asas do A380, como de qualquer outro avião, sofrem estresse constante. Em solo, elas arqueiam com seu próprio peso. Nos céus, o fluxo de ar necessário para dar sustentação empurra as asas na direção oposta. As asas flexíveis do A380 têm mais de 80 metros de envergadura e são compostas pelas maiores chapas de alumínio do avião.
10 chapas independentes revestem a superfície de cada asa, 5 embaixo e 5 em cima. Elas cobrem uma série de frisos e longarinas de alumínio que formam o esqueleto necessário para sustentar a envergadura das asas. O revestimento das asas do A380 estão entre as milhares de peças de alumínio fabricadas aqui na fábrica da Alcoa, em Davenport, no Iowa. A fábrica é tão grande quanto um campo de golfe. Operários produzem seções de asas de até 34 metros de comprimento e pesando mais de 5.000 quilos. Eles começam com blocos de liga de alumínio de 45 centímetros de espessura e 178 centímetros de largura, pesando 14.000 quilos. A tarefa de transformar cada bloco em chapas de revestimento começa com este enorme laminador de mais de 5,5 metros de largura, o mais largo do mundo. Ele é laminado ao longo de seu eixo longitudinal até chegar à espessura adequada. A cada passada, o cilindro superior é baixado. Então o metal vai passando por um vão cada vez mais estreito. Assim como as chapas que se transformam em folha de alumínio, o metal ficará cada vez mais fino e cada vez mais longo, até chegar a 2,5 centímetros de espessura. Depois, serras cortam a chapa achatada em várias formas, dependendo de seu posicionamento na asa. Finalmente, 2 cabeçotes de fresar refinam as peças conforme a necessidade, esfolando a superfície da chapa. Usamos um cortador de 76 centímetros de diâmetro e ele faz esse desenho aqui na chapa que parecem redemoinhos. As chapas de revestimento estão prontas para ser montadas pela Airbus e por outros fabricantes de aeronaves. Hoje, voar com outro metal parece inconcebível. Contudo, os primeiros fabricantes de aviões faziam a fuselagem dos aviões com madeira revestida de tecido. Mas a madeira podia apodrecer e rachar. Em busca de um material mais durável, após a Segunda Guerra, o projetista alemão Hugo Junkers foi um dos primeiros a construir aviões revestidos por uma liga de alumínio. Em 1935, o Douglas DC-3 e sua fuselagem de alumínio anunciaram a era da aviação comercial. Com asas maiores e mais longas do que seus predecessores, ele podia voar mais alto e mais rápido e também carregar mais combustível, minimizando as escalas para reabastecimento. A duração de um voo de costa a costa caiu de 26 horas para menos de 18. E hoje, o alumínio conduz seus passageiros por mais de 1.300 milhões de quilômetros todo ano. Mas os aviões não são a única forma de transporte que o alumínio revolucionou. Todo ano, a indústria automotiva usa mais de 7 bilhões de quilos de alumínio para fazer os nossos carros. E a cada ano, vem usando cada vez menos aço. Por quê? Bem, para começar, economiza gasolina. O alumínio é significativamente mais leve do que o aço. E, comparado ao aço, fornece uma redução de massa entre 30% e 50%. E a regra geral é que se você consegue tirar 10% da massa do veículo, você consegue até 8% de economia em combustível. Os fabricantes automotivos preferem o alumínio não só porque é o substituto perfeito para o aço que faz os carros pesarem mais, mas também porque é mais fácil de derreter e moldar. E isso conta muito na hora de fabricar peças para o motor, que é responsável por grande parte do peso de um carro. O que fizemos aqui foi pegar 2 cadinhos. Enchemos um com alumínio e outro com pedaços de aço. Colocamos esses 2 cadinhos no forno e elevamos a temperatura para 800 graus centígrados. Você pode ver que o alumínio já derreteu.
Mas o aço ainda está em pedaços no outro cadinho e estão muito quentes, mas apesar disso não derreteu. Essa é uma das características mais importantes do alumínio. Ele pode ser derretido a baixas temperaturas e então podemos derretê-lo e despejá-lo em cavidades para fazer peças fundidas. Embora este metal incrível esteja ajudando a diminuir o preço dos carros, também está ajudando a moldar o seu chassis. Ele também permite fazer formas que, do contrário, não seriam possíveis. Uma maneira pela qual a GM dá forma às suas peças de alumínio é com água, em um processo chamado hidroformação. Nós usamos a hidroformação porque podemos dar a ele qualquer formato necessário sem ter que soldar as seções. O processo de hidroformação nos permite fazer uma peça só e já provou que tem uma durabilidade maior do que duas peças que são soldadas. Estes tubos, criados por hidroformação, se tornarão parte do chassi de um Corvette. Uma vez que um tubo entra no molde, bombas de alta capacidade o inundam até 380 litros de água. A pressão resultante ajuda o alumínio a adquirir a forma precisa do molde. E fica pronto em menos de 2 minutos. Eu estou na estrutura do chassi do Corvette, que contém longarinas de alumínio hidroformadas. Essas longarinas de alumínio substituíram as de aço, que realizam a mesma função, mas são mais pesadas. Isso nos permite produzir um Corvette mais leve e que vá de 0 a 100 em menos tempo do que iria com uma versão de aço. Mas a pressão usada para fazer peças de carros não vem apenas da água. Também é possível usar ar com uma nova tecnologia conhecida como QPF. É a abreviação de Quick Plastic Forming. Mas isso não é plástico. Nós estamos trabalhando com alumínio, mas levamos o alumínio a uma temperatura alta para criar peças e formas que normalmente não podemos fazer. Nesta operação, estamos fazendo a tampa do porta-malas do Cadillac STS. O painel interno está saindo agora da prensa totalmente formado. O que está entrando é a chapa de alumínio pré-aquecida. Assim que aquele molde é fechado, usamos a pressão do ar para forçar o alumínio contra a cavidade do molde de aço, que nos dá a forma. A tecnologia QPF deu forma aos painéis do chassi de alumínio para o carro conceito de célula de combustível da GM, o Cyclone. Quer sejam movidos a hidrogênio, bateria ou híbridos, para serem competitivos, os veículos do futuro precisam ser mais leves do que nunca. Quando você investe muito na potência, como é preciso nesses veículos, não faz sentido usar uma estrutura de aço. Mas o alumínio também é um sucesso em outra área bem diferente, no beisebol. E um dos segredos para criar um bastão para acabar com a concorrência é dar a ele um banho muito quente. Em 1973, os carros que rodavam nas estradas americanas tinham uma média de 37 quilos de alumínio. Em 2006, a média era de 145 quilos. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Versace Poem, the new fragrance for men. It's the most natural question in the world. There'd be very little evidence of man. Nature would reestablish itself. Every generation has its tales of Armageddon or apocalypse. San Francisco's destined for oblivion. O Mundo Sem Ninguém. Amanhã, às 10 da noite, por History. 50 anos de casado, eu nunca te traí. E você? Vem cá. O que você queria mesmo saber? Esse painel é novo? Tudo novo. Olha que beleza. O câmbio é moderno, né? Automatizado. Dentro do novo Fox, o assunto é o novo Fox.
Eu sei quanto é dolorido tomar algo gelado porque sofria com a sensibilidade nos dentes. E como dentista, encontrei a solução. Uso Colgate Sensitive Multiproteção todos os dias. Ele alivia a dor da sensibilidade e oferece toda a proteção e cuidado que meus dentes e gengivas necessitam. Agora, tomar algo gelado faz parte do meu dia a dia. Colgate Sensitive Multiproteção. Máximo alívio e proteção completa todos os dias. Eu uso e recomendo. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Colgate Total oferece proteção completa para sua boca o dia e a noite inteira. E o que fica é o mais importante, uma boca saudável. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Versace Poem, the new fragrance for men. Colgate é a marca mais recomendada por dentistas no Brasil, na América Latina e no mundo. E o que fica é o mais importante, sua confiança em Colgate. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Olá! Quando foi sua última limpeza? Não faz muito tempo? Ainda sente seus dentes limpos? Não, é a placa. Você precisa de Colgate Total Professional Clean, que te oferece 12 horas de proteção completa mais micropartículas limpadoras. Os resultados, 99% das pessoas sentem que deixa a boca realmente limpa. E você realmente pode sentir a limpeza, dia após dia, semana após semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Querida, tem que trocar o refil. Para manter seu vaso limpo e perfumado, você não precisa mais se arriscar. Novo Pato Pastilha Adesiva. Ele adere no vaso, limpa e perfuma por até 100 descargas. Pato Pastilha Adesiva. Colou, tá limpo. Ready for the underground. Look at this. I feel the fresh, warm water soaking my socks. We're in. The thing just goes on forever. A igreja recolheu muitos manuscritos e textos de natureza danosa e até textos proibidos que deviam ser queimados. Nós resgatamos vários textos, sem dúvida bastante embaraçosos para a igreja. Examinando suas páginas, vemos que há fortes indícios de que foram escritas por Nostradamus. A descoberta desse livro, a estas alturas, certamente não foi por acaso. Este é o momento decisivo da história humana. Estamos no fim de uma era. Existe um lugar selvagem. You face these elements all the time that complicate everything. E de natureza totalmente incontrolável. Smothered by the giant wave, the engines fail. Mas há quem se atreva a domá-lo. The person who's got enough grit, determination and stamina to suffer these conditions. Especial Alaska, território perigoso. Neste sábado, às 5 da tarde, por History. Desenterrar uma história com mais de 600 milhões de anos, onde bilhões de espécies existiram. É um dos maiores predadores a singrar os oceanos da Terra desde o advento da evolução da vida, vários bilhões de anos atrás. Qual é mesmo essa espécie? Chama-se tenébrio. Mas, por sorte, 99,9% delas já estão extintas. Monstros pré-históricos. Na próxima segunda, às 9 da noite, por History. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. O bastão de madeira é a base do beisebol profissional. E tem sido assim desde antes da época de Babe Ruth. Para manter essa tradição, os profissionais não podem usar outra coisa.
Mas os aspirantes à profissão não são obrigados a usar bastões de madeira. De fato, mais de 90% de todos os bastões vendidos hoje não são feitos de madeira, mas de alumínio. E os motivos são óbvios. Para começar, os bastões feitos de alumínio são mais leves, permitindo que os jogadores consigam mais velocidade na rebatida. Diferentemente da madeira, o alumínio pode ser estrategicamente balanceado ao longo do comprimento do bastão, permitindo que canalize vibrações e transfira energia com mais eficiência. Como resultado, ao contato, a bola de beisebol voa até 6 metros mais longe. E o sweet spot do bastão, a área ideal de rebatimento, é maior. Os bastões de alumínio estrearam no nível do colegiado em 1974 e alteraram para sempre a natureza do jogo. Em 1976, as médias de rebatimentos da NCAA tinham subido 30 pontos. Então foi uma grande diferença em termos de pôr a bola em jogo apenas. A fábrica de bastões Anderson, no município de Orange, na Califórnia, uma das últimas fábricas americanas, produz 300 bastões de alumínio todos os dias. O formato simples do bastão de alumínio esconde a ciência exata por trás de sua criação. O alumínio tem o melhor índice de relação entre resistência e peso do que qualquer outro tipo de metal. O bastão topo de linha da Anderson é feito com uma liga de alumínio com um toque de zinco que dá dureza e durabilidade. O processo começa com tubos de alumínio de 5 metros de comprimento. Um operador serra os tubos em comprimentos de 56 a 66 centímetros, dependendo do modelo final. Depois, uma recalcadora giratória transforma cada tubo em um bastão preciso e balanceado. O bastão de alumínio é colocado sobre um mandril enquanto entra na recalcadora, entre 2 moldes gêmeos. À medida que os moldes giram, eles se abrem. Depois, uma série de roletes externos empurra e fecha os moldes. A rotação abre e fecha os moldes 1.500 vezes por minuto. À medida que o alumínio vai entrando na recalcadora, é forçado a tomar a forma da cavidade do molde que vai se estreitando. O alumínio precisa passar 3 vezes pela recalcadora. Cada passada estreita a parede e alonga o tubo. A última passada afina a base. Este é o tubo cortado, é este que você viu antes, e tem 66 centímetros de comprimento. Esta é a primeira passada do adelgaçamento. Esta é a segunda, uma segunda etapa. E você pode ver que, à medida que é processado, o tubo fica mais longo. E aí vem a última passada e, enquanto este tem 66, este tem 107 centímetros. Os bastões agora podem ser moldados e balanceados. Mas antes que possam atingir bolas de beisebol, precisam ser endurecidos. E isso acontece a poucos quilômetros daqui, em um lugar onde um banho quente vai tratar o alumínio. Mas o banho não é de água quente, e sim de nitrato de sódio. Diferentemente da água, a solução salina não vai corroer o alumínio. Esse tratamento é um processo de 2 etapas. Uma temperatura elevada por uma determinada quantidade de tempo e então um resfriamento rápido. E é um processo rápido porque vamos do banho de sal para o tanque de água e nós precisamos fazer isso em menos de 15 segundos. O resfriamento rápido que se segue ao banho em alta temperatura cria partículas microscópicas no alumínio que endurecem o metal. Depois que os bastões assam no forno para preservar sua dureza e forma, um inspetor verifica cada um deles para ver se está adequado. Ele precisa ter a dureza certa. Se estiver rijo demais, o alumínio pode rachar. E se estiver mole demais, é óbvio que sofrerá indentações. Após a inspeção, os funcionários de outra fábrica adicionam os desenhos e as cores. E na fábrica de bastões Anderson, eles dão os toques finais.
uma ponteira, uma tampa e fita. Mas como um bastão de alumínio se compara a um de madeira? O que estamos medindo é a velocidade da bola rebatida pelo bastão no ponto de rebatida. O radar capta o momento mais rápido da bola entre a rebatida e o radar. E vamos começar com o bastão de madeira. Ok, deu 138 km por hora. 137. E agora o bastão de alumínio. 146. 146. Uau! Se este ponto aqui for a minha zona ideal de rebatimento, onde teria o meu melhor desempenho com o bastão de alumínio, o tamanho dessa zona de rebatimento será maior do que aquele bastão de madeira. Então, digamos que no bastão de madeira seja do tamanho de uma bola de beisebol. O bastão de alumínio vai dobrar isso. Será do tamanho de 2 bolas de beisebol. Então, as minhas chances de conseguir um desempenho melhor quando errar uma rebatida vai aumentar, diferentemente do bastão de madeira. Mas será que os bastões de alumínio serão adotados pelos profissionais? Espere sentado. O beisebol é um esporte muito tradicional e a madeira, o som da rebatida e tudo mais fazem parte da tradição do beisebol. Ao mesmo tempo, se você pusesse um bastão de alumínio nas mãos dos profissionais, teria de mudar todos os recordes, teriam de ser reescritos. Mas os jogadores de beisebol não são os únicos batendo novos recordes com o alumínio. A NASA o está usando para observar os pontos mais distantes do universo. No ponto de contato, um bastão de alumínio gera até 4 toneladas de força sobre uma bola de beisebol lançada a 145 km por hora. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Olá! Quando foi sua última limpeza? Não faz muito tempo? Ainda sente seus dentes limpos? Não, é a placa. Você precisa de Colgate Total Professional Clean, que te oferece 12 horas de proteção completa mais micropartículas limpadoras. Os resultados, 99% das pessoas sentem que deixa a boca realmente limpa. E você realmente pode sentir a limpeza, dia após dia, semana após semana. Colgate Total Professional Clean. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Versace One, the new fragrance for men. Eu sei quanto é dolorido tomar algo gelado porque sofria com a sensibilidade nos dentes. E como dentista, encontrei a solução. Uso Colgate Sensitive Multiproteção todos os dias. Ele alivia a dor da sensibilidade e oferece toda a proteção e cuidado que meus dentes e gengivas necessitam. Agora, tomar algo gelado faz parte do meu dia a dia. Colgate Sensitive Multiproteção. Máximo alívio e proteção completa todos os dias. Eu uso e recomendo. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Meu nome é Murilo Romão e a partir do momento que eu comecei a andar de skate, eu passei a ver a cidade de outra forma. A cidade passa a ter outro significado para você. Eu posso ir onde eu quiser com meu skate. Tô livre. Novo adesivo Print 3M. Você em seu celular. Caçadores de OVNIs. Esta noite, às 10, por History. The mountains were as high as the Alps are today. We're in the largest underground salt mine in the world, 1,750 feet below Lake Huron. This part of Scotland belonged to the rocks that actually form the Catskill Mountains. Como nasceu nosso planeta. Amanhã, às 11 da noite, por History.
maybe 1,000 years or so, there'll be very little evidence of the activities of man. What we would see would be a jungle of vegetation. O Mundo Sem Ninguém. Amanhã, às 10 da noite, por History. This isn't smart at all. Just a little stuck right here. Oh yeah, check it out. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. Em 2016, um novo telescópio chamado Magellan Gigante, o maior do mundo, começará a espiar os céus a partir de um observatório no Chile. Um conjunto de 7 espelhos com mais de 24 metros de diâmetro vai redirecionar tanta luz dos céus para os olhos dos astrônomos que produzirá imagens até 10 vezes mais nítidas do que o telescópio espacial Hubble. Ele permitirá aos astrônomos estudar buracos negros, estrelas e galáxias recém-descobertos. Mas o Magellan Gigante não veria nada sem alumínio revestindo cada um dos espelhos. Os espelhos caseiros têm uma camada de prata e refletem um pouco mais do que o alumínio. Mas os astrônomos usam alumínio em seus telescópios por ser mais durável e de manutenção mais barata. Mas fazer espelhos revestidos de alumínio para telescópios não é simples como mergulhar um pincel em um balde de pintura de alumínio e passá-lo sobre um vidro. Pergunte aos cientistas do Centro Espacial Goddard da NASA em Maryland. O vidro se transforma em espelho dentro de uma câmara de vácuo. O processo de revestimento do espelho exige um ambiente sem contaminação. Então tiramos a maior parte do ar da câmara. Aí, quanto mais limpa a câmara, mais limpo será o revestimento. Com o vidro posicionado, é hora de pôr o alumínio. Estes grampos são de alumínio com 99,999% de pureza. Nós os usamos como base para os revestimentos de alumínio. Nós os colocamos à mão nos filamentos de tungstênio para prepará-los para o processo de revestimento. A tampa se abaixa vedando a câmara. E uma bomba remove virtualmente todo o ar. Uma corrente elétrica aquece os filamentos, derretendo os grampos e removendo quaisquer impurezas no alumínio. Uma vez que o alumínio está derretido, essa é a sua aparência no filamento. Então você pode ver que o alumínio não é mais um grampo rijo. Na verdade, ele está revestindo a serpentina do filamento. Em seguida, uma segunda corrente elétrica mais forte passa pelos filamentos. Em um flash claro, o alumínio é vaporizado. O gás quente de alumínio se eleva e condensa sobre a superfície do vidro, mais fria. A camada depositada é 1.500 vezes mais fina do que um fio de cabelo humano. Mas por mais brilhante que seja o revestimento de alumínio, ele enfrenta uma série de inimigos. Com o tempo, umidade, pólen, insetos e outras coisas aderem às superfícies óticas e começam a penetrar o alumínio. E com o passar do tempo, acabam degradando esse revestimento. A única maneira de restaurar um espelho revestido de alumínio é remover a camada afetada e substituí-la por outra. É um evento e tanto para os observatórios e a cada 2 anos uma necessidade. Primeiro, técnicos precisam remover o espelho do corpo do telescópio. A remoção da camada antiga começa com água e sabão. Depois, solventes químicos corroem o revestimento de alumínio, revelando a base de vidro. Em seguida, papel toalha é usado para limpar e secar o vidro, antes que uma câmara a vácuo seja baixada e deposite o alumínio brilhante.
Insetos e terra não são um problema para o espelho de 241 centímetros revestido de alumínio do Hubble. Mas os engenheiros da NASA têm de protegê-lo contra uma ameaça bem diferente. Lá no espaço existem diferenciais extremos. Se é noite ou se está virado para o Sol, são centenas de graus de variação. E isso mudará o contorno do espelho. Buscando solucionar o problema, os cientistas da NASA desenvolveram um novo tipo de espelho de alumínio sem uma base de vidro. Você pode usar alumínio para fazer o seu espelho e a estrutura de sustentação com o mesmo material. Se a temperatura muda, o seu espelho e a estrutura de sustentação vão encolher ou expandir na mesma proporção. Então, você não terá distorções nem estresses para distorcer o espelho e destruir as suas propriedades reflexivas. O desafio para os engenheiros da NASA é transformar discos de alumínio puro como este em espelhos. Mas para dar certo, é preciso se livrar da superfície áspera. E para isso, usa-se uma ponta diamantada. Como um esmeril, ele penetrará a superfície e, de maneira uniforme, começará a alisar o alumínio até brilhar. Durante o procedimento, uma solução de solvente de tinta elimina detritos. Ela também esfria a ponta de diamante, que se aquece à medida que penetra o metal. E após apenas 2 minutos, um último polimento alisará as últimas imperfeições microscópicas. Os cientistas da NASA acreditam que espelhos de alumínio puro como este poderão substituir os espelhos de vidro comuns revestidos de alumínio. E é claro que a preferência da NASA pelo alumínio não se limita a espelhos. Ao tirar qualquer coisa da superfície da Terra, você tem que lutar contra a gravidade. Então precisa de materiais leves e fortes que tirem vantagem de todas essas propriedades. Reduzir a massa para colocar um objeto em órbita é um desafio. Cada quilo, cada grama faz diferença. E o alumínio tem a combinação perfeita de muitas características que buscamos. Ele é bem leve, é maleável, o que significa que dá para trabalhar com ele. E não sofre corrosão. E se você olhar em qualquer lugar da NASA, verá que é aplicado em praticamente tudo que fazemos. E tem sido assim há mais de 5 décadas. Tem sido um dos materiais que tornam possível muitas das coisas que fazemos agora. À medida que o alumínio continua a nos ajudar a explorar novos mundos, ele também pode impedir que bombardeios terroristas derrubem os nossos prédios. Esta nova maravilha esponjosa pode salvar a sua vida. Além de ser feito de alumínio, o ônibus espacial usa alumínio como combustível. Cada um de seus 2 foguetes precisa de 450 milhões de quilos de combustível, 16% dos quais são compostos de pó de alumínio sólido. Voltaremos em instantes com maravilhas modernas. Soil would start to reform, trees would start to grow out of them. After 1,000 years, there'll be very little evidence of the activities of man. O Mundo Sem Ninguém. Amanhã, às 10 da noite, por History. Versace Poem, the new fragrance for men. O novo site do Shoptour está sensacional, dá uma olhada. Aqui você tem lojas do Brasil inteiro agora. Então vai poder ver através do site. O layout do site está mais moderno, mais clean e a performance em todo o site está ainda mais rápida. E na nossa home ainda você vê as ofertas em destaque, os 5 vídeos mais acessados e sempre atualizações. Confira, muito legal. Você digita o que deseja e o site do Shoptour busca para você. Eu digitei depilação, entrou depilação a laser. Não é o máximo? E com apenas um clique você confere o vídeo ou as fotos do produto que você procura. Não é fácil?
Gente, olha só que legal, o ShopTour agora envia as ofertas via SMS diretamente para o seu celular. Vou pedir uma oferta agora mesmo. E uma das grandes novidades do novo site do ShopTour são os blogs, verdade, ó. Agora você entra lá no blog e ainda deixa o seu comentário sobre o produto, tudo que você achou, e a gente vai ler tudo. E tudo isso e muito mais você encontra no novo site do ShopTour, shoptour.com.br. Acesse. Você está usando o novo Colgate Plaque Complete Care? Quantos benefícios ele oferece para a sua boca? 6? 8? Na verdade, 10. Colgate Plaque Complete Care oferece 10 benefícios e 12 horas de proteção. Eu sei! 10 em 1! Vamos? Novo Colgate Plaque Complete Care. 10 benefícios, 12 horas de proteção. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Colgate Total oferece proteção completa para sua boca o dia e a noite inteira. E o que fica é o mais importante, uma boca saudável. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Olha só a Ana Hickman. Que rosto, que sorriso. A Ana é bonita que dói. Dói com quente, com gelado, com doce. Dói o quê? Tá louco? Eu posso comer de tudo que não dói nada. Eu uso Sensodyne todos os dias. Experimente o novo Sensodyne branqueador com sabor extra fresh. Ele cria uma barreira eficiente contra a sensibilidade. E a sua nova fórmula e novo sabor deixa os seus dentes mais brancos e seu hálito mais refrescante. Novo Sensodyne branqueador extra fresh. Dentes mais brancos e novo sabor refrescante. Colgate é a marca mais recomendada por dentistas no Brasil, na América Latina e no mundo. E o que fica é o mais importante, sua confiança em Colgate. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. A igreja recolheu muitos manuscritos e textos de natureza danosa e até textos proibidos que deviam ser queimados. Nós resgatamos vários textos, sem dúvida bastante embaraçosos para a igreja. Examinando suas páginas, vemos que há fortes indícios de que foram escritas por Nostradamus. A descoberta desse livro, a estas alturas, certamente não foi por acaso. Este é o momento decisivo da história humana. Estamos no fim de uma era. Existe um lugar selvagem. You face these elements all the time that complicate everything. E de natureza totalmente incontrolável. Smothered by the giant wave, the engines fail. Mas há quem se atreva a domá-lo. By the person who's got enough grit, determination and stamina to suffer these conditions. Especial Alaska, território perigoso. Neste sábado, às 5 da tarde, por History. Desenterrar uma história com mais de 600 milhões de anos, onde bilhões de espécies existiram. É um dos maiores predadores a singrar os oceanos da Terra desde o advento da evolução da vida, vários bilhões de anos atrás. Qual é mesmo essa espécie? Chama-se tenébrio. Mas, por sorte, 99,9% delas já estão extintas. Monstros pré-históricos. Na próxima segunda, às 9 da noite, por History. Estamos de volta com Maravilhas Modernas. Beirute, 1983. O prédio da Embaixada Americana. 1995. Cidade de Oklahoma. O prédio federal Alfred P. Murrow. 1998. As embaixadas americanas no leste da África. Nesses ataques, as estruturas não foram páreo para uma explosão devastadora provocada por uma bomba potente.
Mas estes prédios poderiam ter resistido melhor se fossem revestidos em uma forma inovadora de alumínio produzida pela Simet Technologies, do Canadá. Eles chamam de espuma de alumínio. A sua estrutura esponjosa singular pode acabar salvando vidas no mundo todo. A espuma basicamente absorve a onda de choque para que o impacto não seja tão grave. Então, se as colunas de concreto que sustentam a estrutura fossem protegidas contra explosões, existe uma chance excelente de que os prédios não tivessem desabado e muitas vidas teriam sido salvas. O ingrediente básico da espuma de alumínio é simplesmente ar. Mas o truque para fabricá-lo não é injetar bolhas de ar no alumínio, mas mantê-las intactas uma vez que estejam lá dentro. O nosso material é alumínio derretido com partículas de cerâmica dentro. Essas partículas estabilizam as bolhas, em outras palavras, evitam que elas estourem. E um bom exemplo disso é tentar dissolver o pó de cacau em leite. E enquanto faz isso, você vê uma espuma se formar na superfície e o cacau em pó fica nas bolhas. As bolhas estão estáveis. A Simet inicia o seu processo de produção derretendo barras de alumínio já contendo as partículas de cerâmica. O forno com o material despeja o líquido escaldante em um canal que leva a um receptáculo chamado caixa de espuma. Agora entra o ar. Dentro da caixa de espuma, um bico injeta ar criando bolhas na mistura derretida. Mais ar cria um produto final menos denso e mais leve. Uma hélice na ponta do bico mantém as partículas de cerâmica uniformemente distribuídas. As bolhas sobem e, quando chegam à superfície, começam a esfriar e endurecer. Quando chega ao topo da caixa de espuma, já está começando a se solidificar. Então, ele passa pela esteira e vai para a prensa. Esse processo extrai grande parte do calor rapidamente, solidificando as células e resultando no painel maciço. Os painéis de quase 1,5 cm de espessura têm 1,20 m por 2,40 m. Alumínio maciço desse tamanho pesaria mais de 140 kg, mas cada um destes painéis pesa apenas cerca de 14 kg. A espuma de alumínio também pode ser injetada em um molde tridimensional. Aquilo que parece um pedaço de metal pesado é, na verdade, leve o bastante para flutuar na água. E uma olhada no raio-x mostra por quê. Na máquina de raio-x temos uma peça que, por fora, parece uma peça de alumínio maciço. Estamos vendo a borda da peça aqui e você pode ver uma linha escura que é a borda da nossa peça. Mas se eu girar isso, você poderá ver a estrutura celular. Tem muito mais ar ali do que material sólido. Mas sua estrutura celular permite que ceda e absorva energia. Cada uma dessas pequenas bolhas está estourando. As células estão se partindo enquanto a peça é esmagada, e a energia sendo absorvida por cada uma delas. A ideia de um material leve e capaz de absorver impactos está chamando a atenção não só do governo, mas dos fabricantes de automóveis. Ele pode permitir a diminuição do peso dos carros sem sacrificar a segurança dos passageiros. Uma das aplicações para este produto é a caixa de colisão em autos. A caixa de colisão é o elemento em um sistema de amortecimento que absorve a energia em uma colisão de baixo impacto. Pegamos uma peça comum de alumínio extrudado para formar essa caixa de colisão e inserimos espuma de alumínio dentro do produto e então nós o esmagamos como seria esmagado em uma colisão. E aconteceram duas coisas. Ele absorveu a energia e também forçou a extrusão do alumínio, criando muitas dobras. E cada uma dessas dobras absorveu energia. A espuma de alumínio é apenas a encarnação mais recente deste metal inestimável. Um mundo sem alumínio talvez seja possível, mas para mim é inimaginável. Um século antes do alumínio ter ajudado a levar o homem à Lua, Júlio Verne já deu pistas de seu grande potencial, descrevendo-o como tendo a brancura da prata, a indestrutibilidade do ouro, a tenacidade do ferro e o aspecto do vidro. Mas nem esse grande visionário podia ter previsto a gama de todas as aplicações modernas do alumínio.